Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse momento de luz, a esse encontro onde nós tiramos um tempinho para nos dedicarmos ao nosso espírito. Então vamos elevando os nossos pensamentos, agradecendo a Jesus a dádiva de estarmos aqui reunidos em pensamento, para contemplar essas palavras divinas que nos será passada hoje. Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reencarnados, aprendendo na carne, aprendendo no plano terreno a nossa caminhada, o que nos propusemos a seguir. Pedimos luz ao nosso planeta, pedimos fé para todos os nossos irmãos e vamos pedir muita energia, muita luz para Adriano, que hoje fará a nossa preleção da noite, para que ele seja intuído pela espiritualidade do alto, para ter as melhores palavras para nos passar sobre os ensinamentos que Jesus nos deixou. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar sequência ao que nós vimos fazendo ao longo das terças-feiras, discutindo um pouquinho sobre as parábolas, de Jesus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola da figueira seca. Essa é uma passagem que está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 12, 14, 20 a 23. E a parábola, ela é bem curtinha, e ela diz o seguinte: quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que os seus discípulos ouviram, e no dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que esta estava seca até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente de que tudo que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Então essa é a passagem, uma passagem bastante interessante, E o que Jesus está querendo dizer com isso, trazendo, nessa passagenzinha, nessa pequena parábola, Ele está querendo explicar, que apesar das figueiras, terem seu momento próprio para terem os seus frutos, não é assim que funciona conosco, Nós devemos estar prontos e nos dando sempre. Então ele faz nessa parábola, ele faz uma comparação da árvore conosco, humanos, Ele tenta mostrar para nós que a figueira, ela deve sim ter o seu momento de frutos. Nós também, nós agimos dessa forma, a humanidade age dessa forma. Mas em verdade, a gente tem que servir sempre, não só no momento oportuno da colheita, quando o fruto se faz pronto. A gente tem que estar servindo sempre. Como é que a gente entende isso? De uma forma mais simples, a gente pode perceber da seguinte forma: quando nós tivemos aqui, por exemplo, recente, aquele furacão Katrina nos Estados Unidos, nós tivemos a destruição ali de St. Louis, todas aquelas cidadezinhas naquela região, E o que a gente viu? A gente viu uma comoção internacional. Milhares de pessoas se propuseram a ajudar aquelas pessoas necessitadas.
veio, né, foram arrebanhados mantimentos em diversos países, medicamentos, legiões de pessoas se dirigiram para lá para auxiliar, né? Por quê? Porque era o momento da colheita, né? Houve a calamidade e todo mundo que tem a vontade de ser bom prestou auxílio, mas isso só aconteceu porque houve a calamidade. E nos dias anteriores? Aí nós temos aqui recente, só para comparativo, né? Nós tivemos uma onda de frio muito grande, né, nesse inverno. Alguns dias, né, que realmente chegou a 0, até abaixo, né? E o que aconteceu? Nós tivemos muitas pessoas se mobilizando, preocupadas com os moradores de rua, né? Preocupadas com os sem-tetos. E o que elas fizeram? O correto. Arrecadaram mantimentos, arrecadaram cobertores, buscaram abrigos e fizeram o possível para amenizar o sofrimento daquelas pessoas naquele momento. Mas por quê? Porque tinha onda de frio. Só que essas pessoas são sem teto há quanto tempo? Elas passam fome há quanto tempo? Há quanto tempo essa necessidade existia? Mas nós só nos dispusemos a fazer porque houve o chamado. Mas está errado, né? Nós devemos fazer isso sempre. Nessa situação que nós ficamos, que é o que a maioria das pessoas faz, e nisso eu me incluo, né? Nós agimos somente no momento em que há o chamado. E se nós fôssemos árvores, então nossos frutos estariam à disposição somente no período da colheita, né? E não foi isso que aconteceu na figueira? Não foi isso que Jesus demonstrou? E olha só que outro paralelo interessante que tem aqui, né? A figueira, o fruto, a árvore, né? Para que a árvore exista e continue a sua existência, ela precisa que seus frutos sejam colhidos e que suas sementes sejam lançadas, né? Ela precisa. E a natureza precisa alimentar animais, aves, né? Outros insetos e uma infinidade, inclusive nós humanos, né? E aí o que acontece? A natureza provê gratuitamente, né? Ela simplesmente oferta a árvore e nos dá os seus frutos, né? Porque nós temos necessidade, nós temos fome, né? Então é uma caridade da planta, não é? E a caridade gera o que? A salvação da planta, não é? Aí você vê assim, é um paralelo interessante esse que o Cristo trouxe. E a gente fala no Espiritismo, fora da caridade não há salvação, né? Do Espírito, né? O Espírito nos modifica, ele não cresce fora da caridade. Então, na verdade, o que Jesus está trazendo nessa palavra, de uma forma bastante diversa, diferente, né? Comum a ele, né? Ele demonstra para nós que nós não devemos esperar o momento certo para fazermos as nossas ações. Nós devemos estar sempre agindo, constantemente em ação, preocupado com o próximo, agindo de forma caridosa, na distribuição daquilo que nós temos de melhor, que é o nosso fruto. E que é que nós temos de melhor, senão o nosso tempo, o nosso esforço e a nossa vontade? É isso que nós temos de melhor. É isso que nós, árvores, né, figueiras, devemos fazer constantemente. E não só naqueles meses, naquele período específico onde é natural, né, a abundância. Todas as figueiras vão dar figos naquele momento. Mas as pessoas têm fome, né? As pessoas têm necessidades. E nós, como figueiras, né, devemos estar atentos a isso e fazer um esforço. Aí vem aquele que diz, não, mas espera aí, né? O fruto precisa de tempo para se desenvolver, tem todo um ciclo, isso, aquilo, outro e tal. E na sequência Jesus complementa com essa questão da fé, né? Aquele que tem fé verdadeira consegue fazer montanhas se moverem, né? É evidente que a gente não vai fazer uma montanha física sair daqui para lá, mas a gente consegue mover tudo. A gente consegue mover a natureza, a gente consegue mover e modificar o nosso entorno desde que a gente tenha fé, acredite e tenha vontade de
de fazer a ação. Aí acontece. Por que ele diz isso? Porque aqueles que dizem, a semente vai sair só no mês tal, depois da florada e não sei o quê, né? Cai por terra, porque se você tem fé, você não vai lhe faltar subsídios. Então isso é interessante porque na verdade o que acontece? Deus nos deu tudo. Deus nos deu inteligência, nos deu consciência e nos deu a imortalidade. Somos espíritos imortais eternos, né? Nos deu todas as condições para agirmos, não para esperar o momento de agir. Nós já temos tudo, basta a nossa vontade, que também está em nós, não é terceiro, não é externo. Então, se nós tivéssemos tudo isso e usássemos, como Jesus diz aqui, ofertando sem a necessidade de esperar o momento oportuno, né? As coisas já teriam sido modificadas, né? Não estaríamos ainda aqui 2000 anos depois do Cristo discutindo as parábolas do Cristo, né? Já seria algo natural para a gente. Mas por que não fizemos? Porque nós temos uma dificuldade muito grande em lutar conosco, em nos modificarmos. Quando nós encarnamos, nós mergulhamos num corpo, nós mergulhamos numa experiência justamente para ter um duelo conosco, com o nosso íntimo, né? Porque o nosso íntimo fica dividido. Nós sabemos o que devemos melhorar por causa da nossa consciência, mas ao mesmo tempo existem tantas outras coisas que são tão boas para nós como indivíduos unitários, né? Que gera uma discrepância com o coletivo. Nós não nascemos sozinhos, né? Nascemos de uma família, já mostra que precisamos, nós temos origem coletiva, mas nós vivemos como se fôssemos unos, né? Únicos, e tentamos fazer com que tudo aquilo gire em nosso entorno de acordo com a nossa vontade, satisfazendo o nosso eu. E esse é o nosso duelo, né? Satisfazer o nosso eu ou agir coletivamente. A gente pode continuar sendo uma figueira, esperando ali o seu ciclo, né? E no momento oportuno nós damos os nossos frutos. Todos nós aqui queremos ser bons, né? E somos em alguns momentos, né? Somos bons, né? Ajudamos, participamos. Mas nós somos constantes ou só no momento do chamado? Só no momento que foi preciso, né? É isso que Jesus está dizendo. A gente precisa mudar. A boa nova que ele veio trazer, a boa nova que foi o ensinamento dele durante esses 3 anos de pregação, foi justamente uma reformulação do nosso jeito de viver, da nossa forma de pensar, né? Alterando, modificando os nossos valores. Então, não adianta você ser feliz sozinho. Ninguém é feliz sozinho, né? A gente até tenta, acredita, né, que se eu conseguir isso, se eu conseguir aquilo, se eu chegar lá, eu serei feliz sozinho, né? Porque a gente deixa tudo para trás nessa corrida desenfreada. Ninguém é feliz sozinho. Nós somos coletivos. Nossa felicidade está na coletividade. Então, se eu preciso ser coletivo, eu tenho que ser solidário. Eu tenho que ouvir o outro, eu tenho que aceitar o outro, eu tenho que compreender o outro, né? Eu tenho que ajudar o outro. Isso é o natural. Mas no nosso mergulho na carne, né, a gente se esquece, né, desses objetivos, né? E a gente começa a correr atrás, né, daquilo que nos satisfaz o nosso íntimo. E o nosso íntimo, como ainda é infantil, né? Porque nós somos espíritos infantis ainda, né? Estamos no começo da nossa jornada, né? Que é infinita, né? Mas ainda no nosso começo, nós nos valorizamos pelas nossas conquistas pessoais, né? E nós corremos atrás delas, né? E é difícil de fato modificar esse padrão, mas o processo da modificação é o exercício da caridade. No exercício da caridade a gente começa a reparar o entorno, a gente começa a reparar o próximo,
e a modificação vem surgindo lentamente no nosso íntimo, as prioridades vão se modificando. E aí a gente vai deixar de ser uma figueira, que é uma árvore boa, né? A figueira é uma árvore boa, que dá excelentes frutos, porém ela só faz isso naquele período específico do ano, né? É como a gente, na véspera de Natal, né? Chegando o Natal, todo mundo é generoso, caridoso, alegre, né? Feliz, porque nós estamos envolvidos pelo espírito natalino, né? Aí passou o Natal, a cara fecha, né? Acabou as festas, né? Voltou para o trabalho, aí volta a lamúria, né? Volta aquele mau humor, né? Volta aquela agressividade, né? E assim a gente passa o ano esperando o próximo Natal, né? É a mesma coisa da figueira, né? É a mesma coisa da figueira, ela só dá frutos bons em determinado período, ela só ajuda, mas ela tem o potencial, a árvore ela pode fazer, ela tem tudo, o fruto é trabalho dela, assim como nós podemos tudo, nós podemos fazer a todo momento. E por que a gente vai esperar só chegar uma frente fria? Por que a gente vai fazer só quando tiver um terremoto ou uma enchente? Por que a gente vai se mobilizar só nesses momentos? A gente podia estar fazendo muito mais, poderíamos. E é essa a proposta do Cristo. Quando ele faz essa parábola da figueira seca, ele está dizendo isso para os apóstolos, né? E aí vem essa questão: mas você amaldiçoou a árvore, ela secou até a raiz, né? Jesus não amaldiçoa, né? Ele diz: se você quer ser bom, seja bom sempre. Ser bom só em determinados momentos é melhor que você não seja. Vá aprender a ser bom para ser bom plenamente, né? Ou seja, uma árvore que só vai dar frutos naquele momento específico, né? Não tem tanta serventia. É melhor um arbusto que dê frutas constantemente do que uma árvore que só vai alimentar alguém em um momento específico, igual a nós. Se não for para ser verdadeiro, se não for para ser integral, não seja, porque o que é falso, né, não ajuda. O que não é real, né, vive no mundo da ilusão, é uma ilusão. Coisa que a gente também faz muito, né? Às vezes a gente interpreta personagens e papéis onde nós somos caridosos, somos bons, mas lá no fundo não houve ainda essa modificação. Então a gente precisa fazer força nessa modificação para ser de verdade, para ser pleno, né? É isso que Jesus vem falar. E Jesus deixa muito claro que aquele que tem fé consegue. Aquele que, apesar de ouvir isso tudo e dizer: mas tem problemas A, B, C e D, se ele realmente quiser, ele vai superar todos esses problemas, porque é isso que a fé faz, é a ferramenta que a pessoa vai ter para atingir o seu objetivo, o seu crescimento e dar o seu salto, né? É isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que nos empenhar, na nossa fé, acreditar na nossa potencialidade. Deus nos deu tudo, nós temos todas as condições, as ferramentas e principalmente a capacidade para conseguir. E Jesus fala isso mais uma vez, ele diz: vocês são deuses, né? Vocês podem tanto quanto eu, né? Vocês podem até mais, basta que você tenha fé, acredite e vá atrás, faça por merecer, né? Então, o que eu queria trazer para vocês na noite de hoje, né, nessa parábola da figueira que secou, era justamente essa reflexão: o que nós fazemos, o que nós movimentamos, né? Como nós somos nesse pomar, né, de Deus. Nós somos uma árvore específica que só dá frutos na época correta, ou nós vamos nos modificar, né? Ou nós vamos nos transformar em algo perene, né? Que seja constante. Uma frutinha, por menor que seja, mas todo dia ajuda melhor do que uma grande fruta uma vez por ano, né? Então, é essa passagem do Cristo, foi essa uma das facetas da parábola, porque todas as parábolas
elas têm vários significados, né? A gente pode interpretar isso de diversas formas. Inclusive, né, na questão da época, né, Israel representava a figueira representa Israel, é símbolo de Israel, né? Israel, por ter sido, né, a pátria, né, que desenvolveu o povo, né, que desenvolveu o monoteísmo, né, Deus único com Abraão, depois o povo escolhido com Moisés, tinha tudo para ser também, né, a nação exemplo, guia, né, da religiosidade, né? E se ela não for, ela seca, né? E é por isso que vem essa passagem: se não for, seca. Se você tem as ferramentas, as condições, seja. Se você as tiver e não usar, de nada serve. E Jesus fala isso em várias passagens, né? Talentos, na parábola dos talentos e assim por diante. Ou seja, ele deixa muito claro que todos nós temos as condições, as ferramentas, e por as ter, devemos usá-las. Se nós não a usarmos, estaremos aqui, como no caso da figueira, secando, né? Secando até as nossas raízes. Então é isso que eu queria dividir com vocês. Espero que eu tenha podido passar isso de uma forma bastante sucinta, né? E espero que a gente possa continuar aprendendo mais, estudando mais, né? E nos desenvolvendo em cima das nossas experiências. Então nós vamos aproveitando o momento, vamos cerrando os nossos olhos, mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele por nos ter trazido aqui hoje, nos guiado nesse 7 de setembro, para esse momento onde nós buscamos entender um pouco mais sobre os seus ensinamentos, as suas passagens, que as nossas mentes fiquem abertas, os corações permaneçam solo fértil para essas sementes, que elas possam realmente fecundar no nosso íntimo, germinando, crescendo, e que possamos nos tornar árvores frutíferas constantemente, ofertando sombra, ofertando alimento àqueles que necessitam, e que possamos, assim como Francisco de Assis se transformou, transformarmos também em instrumento de trabalho, instrumento de sua obra, e instrumento da paz acima de tudo. Que assim seja.